Então, enfrentei a tarefa, eu e a minha esposa enfrentamos a tarefa de ensinar as crianças a ler. E tivemos que tomar um caminho diferenciado. Bom, as crianças foram, então, alfabetizadas com muito sucesso, e depois, aos 7 anos, foram encaminhadas à escola. E aí nós começamos a ter problemas gravíssimos. Um tipo de problema é que nós nos sentíamos desrespeitados pelo ambiente escolar nas decisões que nós havíamos tomado quanto à formação moral dos nossos filhos. Não é? Então, nós começamos a ficar muito insatisfeitos com o ambiente escolar, com os valores na escola. Né? Particularmente me chocou uma espécie de distorção de valores. Né? Eu percebia que na escola, o meu filho sobretudo, os meus filhos eram discriminados por serem bons alunos. Né? Quer dizer, há um certo temor de elogiar e de reconhecer quando os alunos são cumpridores dos seus deveres, respeitadores dos professores e assim sucessivamente. Isso me chocou muito, esse era o ambiente. Né? Então nós começamos a ter problemas em função de um conflito entre valores vivenciados na escola e valores que nós vivenciávamos na família. Por outro lado, nós tivemos também o aprofundamento do problema com a qualidade instrucional. Então nós acabamos, em função desses conflitos todos, afastando as crianças momentaneamente da escola para que pudéssemos ver o que faríamos. Nesse ínterim, o Conselho Tutelar nos chamou e disse: os senhores não podem deixar seus filhos fora da escola. E eu disse: olha, mas e quem se responsabiliza pelo que está acontecendo com eles lá? Não, o senhor não pode. Veio a promotoria do Ministério Público, né, a promotora da Infância e da Adolescência, e entrou em diálogo conosco. O juiz me chamou. Né? E aí, eu conversando com o juiz, cheguei a um acordo. Eu e a minha esposa chegamos a um acordo. Vamos fazer uma tentativa. Então, vou retirar as crianças da escola privada e vou matricular as crianças numa escola pública perto da minha casa. Né? E matriculamos as crianças na escola pública perto da minha casa. Né? Acontece que eles só puderam frequentar a escola durante 2 semanas. Porque foi um choque tremendo que nós presenciamos na escola pública, né? 2 episódios, nós ficamos muito chocados, as crianças também ficavam chocadas, porque eles eram orientados a respeitar os professores, e eles sempre foram orientados, né, a trabalhar direito na escola e respeitar a autoridade do professor e do diretor da escola. E eles ficavam chocados porque, ao fazer isso, por exemplo, se os professores diziam: não corram ao sair da sala de aula, né, para ir para a cantina. Eles não corriam. Aí, 99% das crianças corriam. E eles ficavam por último. Aí, quando chegavam à cantina, já não pegavam mais nada. Depois se atrasavam. Aí eram punidas ou admoestadas pela escola porque tinham chegado por último. Mas nós não corremos porque a professora falou para não correr. E aí nós não corremos. Então, as crianças não entendiam direito o que acontecia, né, desse ponto de vista. Por outro, quando eles ficaram na escola durante 2 semanas, né, os 2 episódios que precipitaram a decisão de tirar também da escola pública, ele presenciou um menino agredir a professora, dar um chute na professora. E é chocante o que tem acontecido na escola, porque os professores estão manietados. Eles não têm como reagir, eles não têm como. Lhes foi tirada, seja pela teoria educacional contemporânea e moderna, seja pelo ordenamento jurídico atual, seja pela teoria psicológica, qualquer possibilidade de regular os processos dentro da sala de aula. Os professores estão amarrados. Meu filho presenciou, escandalizado, um menino agredir a professora, chutar a professora. Né? E presenciou também... E depois chegou em casa, eu peço desculpas, mas o menino chegou em casa perguntando à mãe: mamãe, o que é boquete? E aí a minha esposa e nós, né, demos uma solução lá. Depois eu perguntei: mas por quê? Porque os meninos ficam perguntando se eu já fiz boquete. Ora, aos 9 anos de idade, no ambiente escolar, a situação está dessa maneira. Por último, eu queria fazer uma observação também, ainda para dar os exemplos. Eu tenho uma irmã que
foi professora durante 12 anos no Rio de Janeiro, na periferia da cidade. Ela me disse que ficava chocada porque na periferia do Rio há uma coisa chamada, uma espécie de furto organizado do sinal de TV a cabo. E aí as crianças veem aquela TV o tempo inteiro. E a minha irmã me contou que 90% das crianças de 6, 7 anos, a quem ela lecionava numa escola privada, mesmo que na periferia da cidade, assistiam programas de filmes pornográficos e eróticos na televisão a cabo. Então, nós levamos as crianças à escola e aí havia um problema instrucional grave, mesmo a escola privada deixava a desejar, e quando eu levei para a escola pública se aprofundou o problema do conflito da moralidade que nós tínhamos em casa com a moralidade vivenciada na escola. Então, essa coisa é uma coisa que todos nós temos que enfrentar. E eu penso que o equacionamento que o Cláudio fez, do ponto de vista filosófico, deveria ser a melhor posição que nós deveríamos tomar. Aponta o melhor caminho, quer dizer, fazer um esforço coletivo, né, sem desconhecer de maneira nenhuma todo o esforço, né, que o MEC, por exemplo, faz, né, a grave responsabilidade que ele tem e procura cumprir, né, mas agregar possibilidades e não desprezar, né, o esforço que alguns pais querem fazer de levar adiante essa responsabilidade. E reconhecer que o Estado não pode, não deve interferir quando um pai, de livre e espontânea vontade, né, assume essa responsabilidade. Por fim, eu queria lembrar duas coisas. Primeiro que esse sistema de educação domiciliar, ele tem uma geometria muito móvel. Ele não significa necessariamente que as crianças, quando os pais optam por esse sistema, ficarão encerradas em casa, né? Você pode, pessoalmente, assumir a responsabilidade de instruir e educar seu filho, de instruir além de educar seu filho. Mas você pode também contar com o concurso de outros colaboradores. Você pode contratar uma pessoa para vir em casa, dar lições aos seus filhos. Você pode, por exemplo, fazer os filhos seguirem cursos livres. No meu caso, os meus 2 filhos, o Lucas e a Júlia, seguem um curso de matemática, né, pelo método Kumon, e nós estamos muito satisfeitos. E é assustador a diferença de desempenho entre o meu filho, que tem 11 anos, e mesmo a minha filha, que tem 9 anos, e a média dos alunos de 12, 13 anos no que diz respeito ao domínio da leitura e da matemática, não é? E não se trata só de questão socioeconômica e de nível educacional dos pais, porque a comparação que eu estou fazendo é com as crianças que moram no meu prédio, que são filhos de professores universitários e profissionais liberais, não é? Então essa era uma penúltima observação. A outra observação que eu queria fazer, né, é que recai sobre essa opção muita acusação de que as crianças terão problemas, porque ficam isoladas e tal. Eu queria dizer que nós precisávamos, então, eu queria mesmo fazer um apelo às pessoas, que nós consultássemos as pesquisas, o que diz a ciência sobre isso, né? O que a ciência diz, né? Eu não vou aqui fazer as consultas agora, dado a obrigatoriedade de ser mais breve, né? Mas as pesquisas todas mostram o seguinte: o principal preditor, o mais forte preditor de uma trajetória favorável de desenvolvimento, tanto psíquico, quanto cognitivo, quanto comportamental, quanto social, é a qualidade da parentalidade. Todas as pesquisas mostram isso, todas, né? É a primeira coisa. Segunda coisa, se por um lado, e nós não defendemos, eu não sei, eu não tenho aqui informação de que nenhum de nós que esteja aqui nessa mesa defenda a desescolarização, de modo algum. Nós sabemos claramente que a escola tem o seu papel, é importantíssima, né? Eu acho que isso já ficou claro no reconhecimento que eu estou fazendo da responsabilidade que o MEC assume, né? Mas acontece o seguinte: nós não somos contra a desescolarização, mas é preciso ver os efeitos adversos também da escolarização compulsória e principalmente da escolarização precoce. Eu queria chamar